Olá pessoal, hoje é o dia que nós respondemos as perguntas dos nossos queridos inscritos. E hoje é o dia do Luiz Fernando, que me fez a seguinte pergunta. O Luiz tinha um abscesso, e para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui falando sobre abscesso, que é uma tumoração que tem pus no seu interior. Ele foi ao hospital para realizar o tratamento, foi realizado a anestesia, foi feita a drenagem e a retirada do pus de dentro daquele abscesso. Mas ele percebeu que mesmo após a drenagem continuava saindo bastante pus, o local continuava dolorido e inchado, e ele teve febre. Será que essa evolução está normal? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu vou logo avisando que se você não for o Wolverine, o processo de cicatrização não é tão rápido como a gente quer que seja. Mas tem uma coisa estranha nessa evolução do Luiz, é a febre, e é isso que eu vou te explicar. Então, fica comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Como eu não gosto de enrolação, vou logo pedir para vocês clicarem, lógico, se vocês não estiverem impossibilitados por nenhum abscesso debaixo do braço, para seguir a gente e seguir a gente nas nossas redes sociais. E vamos para a pergunta do Luiz. Pessoal, quando a gente tem um abscesso e tem secreção purulenta dentro desse abscesso, nós precisamos fazer a drenagem, nós precisamos anestesiar, abrir para tirar essa secreção de dentro do abscesso para que ele possa evoluir com a cura. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando justamente sobre abscesso e sobre cistos. E esse abscesso pode infeccionar por uma série de motivos, pessoal. Desde um trauma, desde um arranhão, desde um ferimento, um cisto sebáceo que infectou, até mesmo um lipoma que infectou. Independente do motivo que motivou a formação daquele abscesso precisa ser tratado. E o princípio de tratamento é exatamente igual mesmo para todos. Ou seja, se é uma tumoração com pouquíssima quantidade de pus e não tão grande, nós tratamos apenas com a realização de antibiótico. Seja ele antibiótico oral ou, dependendo da evolução do caso, pode ter a necessidade de antibiótico na veia. Porém, quando se forma uma loja de pus, o antibiótico não consegue chegar lá dentro onde está o pus, já que o pus é tecido morto. Então, se é tecido morto, o antibiótico não age. Se o antibiótico não age, o que a gente tem que fazer? Tirar aquele pus lá de dentro, para que o antibiótico possa agir. Mas então, onde o antibiótico vai agir se nós vamos tirar o pus e o abscesso é o pus? O antibiótico vai agir na periferia, porque o abscesso é a formação do pus, mas o tecido em torno do abscesso continua inflamado. E é por isso que o Luiz sente o local endurecido, porque não vai melhorar assim. Demora um pouco, o corpo tem que cicatrizar. Deixa eu te mostrar isso na minha tela aqui do meu computador para a gente fazer isso de forma mais prática, que é a forma que eu gosto de trabalhar. Pessoal, aqui na minha tela o que eu estou exemplificando para vocês é uma tumoração. Uma tumoração que a maioria de nós já viu e até teve em algum momento, mesmo que não tenha tido a necessidade de drenar. Mas é isso, é uma estrutura, uma parte da pele que fica mais abaulada, é uma tumoração, fica inchado, fica endurecido e bem na parte central geralmente se forma uma boca, que ela tem uma tendência a ficar mais amarelinha. Por quê? O nosso organismo ele é inteligente. O pus não faz parte do nosso organismo. E o que o organismo quer fazer? Expulsar esse pus do nosso corpo. Então ele vai como se fosse cavando a nossa pele até achar a parte mais superficial da nossa pele para erodir e expulsar aquele pus. Só que às vezes isso demora. Por isso que a gente vai lá e tem que dar uma forcinha abrindo aquele ponto para que aquele pus saia com mais facilidade e o paciente possa melhorar. Mas perceba que essa região em torno do abscesso, toda essa região que está avermelhada é processo inflamatório, ou seja, é um processo que está infeccionado e que se ninguém fizer nada para intervir nesse processo, também vai virar pus, mas ainda não é pus, ele só está endurecido pela inflamação. Agora vamos olhar essa outra imagem. Quando nós temos um abscesso, pessoal, nós vamos imaginar que abaixo da pele, mesmo que ele tufe a pele, nós temos uma loja, como nós costumamos dizer, que na realidade é uma cavidade que está preenchida com pus. E de onde veio esse pus? Esse pus não é nada mais do que o tecido que estava aqui dentro, infeccionado, e que com a reação do organismo para fazer a limpeza se formou o pus. É como se fosse o resto de material que foi limpo pelo organismo. Só que ele está
encapsulado. Enquanto o organismo não der o jeito de exteriorizar ele, esse abscesso vai ficar aqui, causando mal, causando dor, causando febre e podendo até causar uma infecção generalizada para esse paciente. Só que observe o seguinte, em torno desse abscesso, vocês vejam que tem uma área mais avermelhada. Essa área avermelhada é o que nós chamamos de tecido inflamatório periabscesso, ou seja, é o tecido inflamado que está em torno do abscesso, mas ainda não virou pus. Mas se a gente não fizer nada, vai virar pus. Ou seja, essa cavidade que é desse tamanho, se a gente não fizer nada, ela vai ficar maior. Durante todo esse processo inflamatório, vai virar pus. Nessa outra imagem, pessoal, nós temos uma dimensão mais abrangente do que é esse processo inflamatório periabscesso. Ou seja, aqui simula aquele abscesso que nós já conhecemos, aquela vermelhidão mais alta, dolorosa. Aqui o ponto de pus, que é na parte central, e na lateral o processo inflamatório em torno do abscesso. E aqui um outro exemplo, só que do abscesso que é mais comum na maioria das pessoas, que é aquele abscesso que ocorre na axila. E você perceba que tem o processo de abscedação, tem o tecido inflamatório em torno e sempre o organismo tenta criar um mecanismo de fazer esse pus sair, que é a forma natural de resolver esse processo inflamatório e infeccioso. Agora, por que eu expliquei tudo isso? Porque quando o médico drenou aquele abscesso do Luiz, esse tecido em torno do abscesso, ele vai continuar sofrendo modificação e alguma parte dele ainda vai virar pus, que é o resto do pus que continua saindo mesmo após a drenagem do abscesso. E isso vai acontecer com todo mundo. Mesmo que você faça a drenagem do abscesso, nos dias seguintes ainda vai sair secreção de pus, mas numa quantidade muito menor. E lembrem que esse tecido em torno do abscesso é um tecido inflamatório que continua lá. Até que o antibiótico resolva esse processo inflamatório, ele vai continuar endurecido e vai continuar dolorido. Só tem uma coisa que não bate, é a febre. Porque a partir do momento que você faz a drenagem do abscesso e o paciente inicia o uso de antibióticos, é natural que essa infecção ceda e, consequentemente, os sinais da infecção, que o principal deles é a febre, se resolvam. Então, por que continua tendo febre? Aí está o ponto que foi como eu respondi para ele nos comentários. Nesse ponto é interessante retornar para fazer uma avaliação do porquê a febre persiste. Quando a gente trata um processo infeccioso, pessoal, que a gente drena um abscesso e inicia o uso do antibiótico, depois do período inicial de 24 a 48 horas, que é o tempo que o antibiótico faz efeito junto com o processo de drenagem, não é mais para o paciente ter febre. Se o paciente tem febre após essas 48 horas, é uma indicação na falha do tratamento. E essa falha no tratamento pode ser até pelo não uso de antibiótico ou pelo uso de um antibiótico que naquele momento não foi o adequado. Vocês conseguiram me entender? Perfeito. Então vamos tirar esse pensamento de que nós não somos o Wolverine. Eu vejo as pessoas muito ansiosas para resolver um problema como se fosse um passe de mágica, e o nosso organismo tem tempo para se resolver. Apesar de ser um mecanismo perfeito, mas ele tem um tempo, ele leva um tempo. Pessoal, espero que tenham gostado. Esse conteúdo eu faço, não é preciso nem dizer, com carinho imenso para todos vocês. Recebo um feedback muito bom. Tenho respondido todos os comentários, tenho demorado um pouquinho mais, mas eu tenho respondido e eu faço isso com muito carinho. Se esse conteúdo foi útil para vocês, não esqueçam da possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito. Eu ganho a companhia de vocês e vocês recebem vídeos quase que diários. E não esqueça de seguir a gente lá nas nossas mídias sociais, no Instagram. Um abraço, pessoal!